E quem não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico vai pagar multa. A lei que prevê esse pagamento foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e entra em vigor daqui a 4 meses. A multa mínima para quem descumprir a lei é de R$ 295. Muitos trabalhadores domésticos não têm ideia do que é trabalhar com carteira assinada. Algumas pessoas passam a vida toda trabalhando na informalidade, sem direito a nenhum benefício ou segurança. Esse não é o caso da Selma. Ela é empregada doméstica há muitos anos. Por 2 vezes trabalhou sem carteira, mas depois de entender o quanto era importante, sempre procurou emprego onde fosse regularizada. Tem uns 9 anos, para mais um pouquinho. Eu acredito que é muito seguro. O benefício nos traz segurança em questão de doença, né, até da velhice. Acho que é seguro, tem que adquirir a carteira assinada. A Cibele é patroa da Selma. Ela nunca abriu mão que suas empregadas domésticas fossem formalizadas. A função empregado doméstico também é uma função trabalhista, é um cargo, é uma função assim como a gente tem pedreira, a gente tem servente, né? Nós temos engenheiros e todos eles têm então a sua classificação trabalhista e o empregado doméstico também. E essa concepção ela não veio agora depois da lei, né? A gente sempre teve essa concepção de que realmente é uma função trabalhista e assim como um cargo, né, tem seus direitos e seus deveres. A carteira assinada só traz benefícios. A Selma aprendeu isso de uma forma bem difícil. Ela conta que a primeira vez que tentaram assinar sua carteira, ela foi um tanto resistente, mas logo entendeu. E para sua sorte, mal sabia ela o que iria acontecer. Faz 7 anos que eu sofri um acidente de moto e quebrei meus dedos, fiquei 6 meses ausente do trabalho e fui segurada por ter a carteira assinada. A presidente Dilma sancionou e a partir de agora quem não assinar a carteira profissional do empregado doméstico vai pagar uma multa, algo em torno de R$ 295. E esse valor pode variar de acordo com o tempo de serviço, o número de empregados e o tipo da infração. A lei entra em vigor em 120 dias a partir de sua promulgação, em 9 de abril. O governo deverá esclarecer a população sobre a aplicação de multas através de campanhas publicitárias. Há 1 ano, a PEC das domésticas foi aprovada no Congresso Nacional, garantindo os mesmos direitos dos demais trabalhadores, com jornada de trabalho de 8 horas, semanal de 44 horas e pagamento de horas extras. Mas a luta continua. Direitos como o Fundo de Garantia carecem de regulamentação. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada trabalhista Juliana Mendonça. Boa tarde, Juliana. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Boa tarde. Juliana, agora vamos começar a falar aí dessa vantagem desses trabalhadores de ter sua carteira assinada, como nós vimos aí o caso que apareceu na matéria da Selma, que em primeiro momento ela foi resistente na assinatura da carteira, mas depois ela entendeu que poderia ser beneficiado com uma série aí de benefícios, sobretudo a questão de doença, né, de auxílio-doença, enfim. Quais são as vantagens agora para esses trabalhadores que começam a ter esse direito que todos nós, outras categorias, já temos? Na verdade, sempre existiu a obrigatoriedade de anotação em carteira da doméstica. Só que a partir dessa nova lei, que os novos direitos se igualando aos empregados urbanos e rurais descritos na CLT, a vantagem é que caso ela engravide, adoeça, ela está segurada. Essa é a maior vantagem, ao meu ver. Bom, e já foi dito aí, até inclusive o valor da multa para quem não quiser assinar essa carteira. E aí volto novamente ao caso da Selma, que teve uma resistência. E se o empregado, se esse funcionário tiver essa resistência e não quiser assinar essa carteira, quais são as providências então que o patrão deve tomar? O patrão de forma alguma pode aceitar esse funcionário não assinar a carteira, porque é uma obrigação tanto do empregado, o vínculo sinalagmático, os dois têm obrigações e deveres. A obrigação do empregado é entregar os documentos para anotação em carteira. E, bom, e se ele resistiu, o patrão falando, olha, então não me serve. Tem que assinar essa carteira. É o correto. Bom, nós mostramos também um pouco aí sobre a questão da PEC das domésticas, né? Que, inclusive, teve toda uma polêmica quando foi promulgada. Quais foram as vantagens assim, que você percebe, quais foram os avanços que tivemos com essa questão da PEC das domésticas? Realmente avançamos nesse ponto de direitos garantidos desses profissionais que são os trabalhadores domésticos? Com certeza. A PEC das domésticas foi muito importante, apesar de ainda aguardar algumas regulamentações. Principalmente o empregado doméstico hoje
não tem tanta aquela vergonha. Antigamente, os empregados não queriam estar registrados como empregado doméstico, porque é diferenciado, ele não está na mesma categoria dos urbanos e rurais na CLT, ele tem uma lei específica. É muito bom porque hoje a jornada de trabalho deles é 44 horas semanais, igual aos demais. Falta ainda alguma regulamentação, como seguro-desemprego, FGTS, obrigatório, apesar do que é facultativo o FGTS, tendo alguns empregadores ainda recolhido. Agora, no local de trabalho, até que ponto esse patrão pode até mesmo limitar ou respeitar a questão do trabalho doméstico em casa? Porque muitos são contratados para o trabalho doméstico. De repente aparece aqui uma outra função, olhar uma criança, é preciso ter cuidado com isso, porque trabalhador doméstico, babá é babá, enfim, não se pode misturar, né? O que é o trabalhador doméstico? O que é o trabalho doméstico? É aquele no âmbito residencial, no qual não se ganha, o patrão não terá ganhos com esse trabalho doméstico. Então, babá é um empregado doméstico, motorista dentro do âmbito residencial pode ser considerado doméstico, o caseiro pode ser considerado doméstico, desde que o patrão não tenha nenhum recebimento, nenhum financeiro em cima desse empregado. Então todos eles se englobam na mesma categoria. Na categoria do doméstico. Agora, Juliana, em caso, por exemplo, de ter os seus direitos desrespeitados, quando esse trabalhador começa a perceber isso, quais são as providências que ele deve tomar? A gente sabe que tem alguns que têm a resistência até mesmo de fazer a denúncia, com medo de uma retaliação futura, mas é preciso denunciar, e de que forma isso? A vantagem dessa nova lei, a Lei 12.964, foi que as mesmas sanções aplicadas ao trabalhador normal da CLT vai ser garantido a eles. Eles poderão ir na Delegacia Regional do Trabalho, infelizmente, como é um âmbito residencial, infelizmente e felizmente, né? Porque como é um âmbito residencial, não pode adentrar sem autorização do morador ou então mandato judicial. Então a fiscalização nesse caso não é tão fácil quanto numa empresa que não tem todo esse sigilo. Agora, tem que fazer a denúncia, tem que reclamar sim, porque os direitos estão lá para serem respeitados. Ok, doutora Juliana Mendonça, mais uma vez obrigado pela presença em nossos estúdios. Obrigada, boa tarde.